Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo mais a um Crowd Talks e hoje com um convidado aí super especial para acompanhar eu e o Renato Braga, Bob Volheim. Bob, prazer enorme aí estar contigo. E para quem não conhece o Bob, ele fundou aí a Startup, né? Um dos principais portais de startups do Brasil. Também fundou a YouPix. Foi head de digital do Grupo ABC. E atualmente ele é cofundador da The Next Company, que acaba investindo ali em startups e empreendedores em estágio inicial. E hoje cuida também da área de growth e pessoas na CIT. Pô, Bob, super prazer. Você é um cara bem especial aí, porque acho que tem uma característica única, né? Você sempre teve aí um pé nas startups, um pé nas grandes empresas, né? E acaba sendo uma pessoa super chave nesse momento que as empresas buscam a transformação digital. Prazer, Bob. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e obrigado pelo especial. Legal. E, Bob, teve uma frase que eu estava vendo no seu LinkedIn que você fala transformação digital além da tecnologia. Qual que é a profundidade que você quer dizer com essa frase, né? No final das contas, né, talvez a palavra transformação digital, ela embute essa coisa de que a gente pode ficar com a sensação de que é sobre uma tecnologia, ou sobre o digital, ou sobre uma ferramenta, ou um conjunto de ferramentas, né? E no fundo, obviamente que mas quando você pensa na execução disso, num ambiente de empresa, por exemplo, né? Até porque no ambiente das pessoas físicas, isso se dá de um jeito extremamente orgânico, né? A nossa transformação digital das pessoas físicas, ela se dá num fluir, assim, né? Numa coisa orgânica, nas coisas que vão aparecendo como ofertas para a gente, tecnológicas, obviamente, mas de repente a gente se vê pessoas digitais, né? Quando você fala de uma organização, no final das contas, quando você começa a entender profundamente os processos, você descobre que não tem nada a ver com tecnologia, que no fundo é tudo sobre pessoas. As pessoas vão ser capazes de colocar junto condições de gestão, condições de organização, condições de estrutura burocrática, de investimentos, etc., que vão permitir ou não permitir que uma transformação digital aconteça. Então, né, os enablers ou os blockers, né, os facilitadores, os viabilizadores ou os travadores das coisas todas, não é um aspecto tecnológico, são as pessoas. Né? Então, no fundo, não existe transformação digital, existe transformação de pessoas e essas pessoas fazem a transformação que elas quiserem, seja digital, seja qual for. Né? Transformação Então, cultural se encaixaria melhor, então, nesse âmbito. é, Renato, Seria um dos building é, blocks, né? exato, porque cultural, no final, o que é cultura? O que é cultura de uma companhia, né? Cultura de uma companhia é um conjunto não explícito, né, de combinados, né, também não explícitos, não verbalizados e não estruturados, porque se está muito estruturado, normalmente você está falando de um blá 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 de missão, valores que não tem muito a ver com o que as pessoas seguem mesmo. A cultura é aquilo que é o real da companhia, certo? Então é o não explícito, não estruturado que as pessoas seguem, que aquele grupo de pessoas tem que se conecta com aquilo. Então, se você pensar isso sendo cultura, sim. Se você pensar qualquer coisa mais burocrática sobre cultura, a resposta é não, porque, sabe, então se a gente fizer um corner colorido, se a gente botar frases bonitas na parede, que também é chamado de cultura, muda nada. Muda nada, certo? Fica bonito, fica igual a todo mundo que está fazendo, tem muitas dessas iniciativas, né? Então, quando você vê aquele andar de inovação que tem cores diferentes, que tem móveis diferentes, não sou contra, mas ele muda alguma coisa se as pessoas não mudarem? Ele muda muito pouco se as pessoas não mudarem. Ô, Gabi, você comentou a respeito né, o termo transformação digital não é um termo tão
tão correto nesse sentido. E também acho que nem caberia aqui a gente tentar criar ou moldar, porque é algo que move muito esse ecossistema, né? Como é que você vê a transformação nos próximos anos, com foco no cliente, né? Porque antes nós tínhamos aí um foco específico no produto, né? Tem aí até um exemplo que o pessoal sempre fala, o exemplo da Kodak, que por falta ali de visão, por falta de processo de inovação, acabou se extinguindo. Como é que você vê essa transformação daqui em diante, do nosso papo em diante? Tá bom. É interessante, né, que vamos deixar o termo transformação digital, mas essa transformação digital, ela acontece talvez numa das primeiras ocasiões onde, em geral, o consumidor, né, está na frente, né? Então, por um conjunto de situações, um conjunto de os nativos digitais, as tech companies e etc. E o próprio processo de disrupção, de tentativa de ocupar espaços mal resolvidos, né? Porque as startups estão tentando resolver problemas que as companhias existentes, as incumbentes, não estão resolvendo, ou não estão resolvendo bem, ou estão resolvendo caro, ou alguma coisa assim, sabe? Então o mundo da tecnologia permitiu o que era complicado alguns anos atrás, que você fazer avanços significativos na maneira que você oferece um produto para os consumidores, certo? Então, o que, que acontece quando você fala, bom, transformação digital não é para o nativo digital, é para aquela empresa incumbente, certo? Para a empresa grande e com mais tempo de vida, que precisa se transformar. Por quê? Porque o consumidor já se transformou. Então, o consumidor, nesse caso, ele está na frente, certo? Então, a transformação digital, a fase 1, talvez, que a gente vem mais ou menos até aqui, ela é uma fase de fundações, é uma fase estruturante, é uma fase básica que, sei lá, a empresa tem que tirar tudo que está em servidores e botar na nuvem, por exemplo, certo? Tipo, e ela é uma fase que também acaba focando em produto. Eu preciso ter um produto digital, né? Então, agora, quando você e a evolução do consumidor e das empresas nativas digitais anda no paralelo, ela não fica esperando ninguém se transformar, certo? Ela segue andando. Então, hoje, eu acho que nós estamos entrando numa fase que as principais companhias fizeram essa transformação fundamental, assim, no sentido de fundações, certo? E hoje elas precisam ir não só para o customer centricity, mas elas precisam ir talvez para o digital centricity, porque ainda, se você compara um banco nativo digital e um banco incumbente, você vai ver que os apps deles ainda têm diferenças substanciais, mas não na tecnologia, mas nos princípios do que é o mundo digital. No poder do consumidor vai estar muito maior no banco digital, na experiência vai estar muito maior. Outro dia alguém comentava, pô, precisei preencher uma ficha, um cadastro de não sei o quê, e eu precisava botar o endereço do meu banco, mas o meu banco é um banco digital, eu não sei onde é o endereço do meu banco. Como, cara, Então, hoje em dia? pois é, mas a gente ri, mas isso acaba sendo muito relevante, porque você percebe que então, o app de um banco nativo digital e o app de um banco incumbente, como eles têm origens muito diferentes, eles acabam reproduzindo muitas coisas diferentes. Então, eu acho que a fase daqui para frente e as empresas incumbentes que vão se dar bem são aquelas que cada vez mais, talvez a expressão é queimar as caravelas, né? Tipo, nunca é negar o seu legado, negar o seu passado, não é sobre negar, mas na realidade é sobre entender que o que nos trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai nos levar daqui para frente, certo? Cara, excelente ponto. Excelente E ponto. eu acho que esse momento, a gente está cruzando provavelmente esse momento onde
porque tinha que existir o que talvez seja chamado transformação digital. A gente ali na CIT, a gente está começando a usar um termo novo que é eficiência digital, digital efficiency. Porque, obviamente, que você não consegue fazer eficiência digital se você não tem as fundações. Então, a transformação digital é muito mais sobre fundações, é botar tudo na cloud, é trabalhar de um jeito lean, é simplificar todos os processos, é ter muito mais gente de tecnologia na sua empresa, que todas as empresas serão basicamente empresas de tecnologia, independente do que elas fazem. Então, se isso foi feito na companhia, agora elas estão entrando no momento de eficiência digital, digital efficiency. E aí sim é escala, e aí é totalmente customer centricity, e aí é tipo não ficar preso ao seu passado, ao seu legado. Cara, que legal. É bem isso mesmo. Eu tenho visto bastante na internet as pessoas dizendo se for necessário, mate o seu produto, né? Ou, quando fala matar, não no sentido de excluir completamente, mas de dar saltos para frente, né? De você não focar, ter o produto como um filho, basicamente, mas ter uma visão de quem está consumindo, né? Você está sempre ali de olho em métricas, né, data-driven, entender um pouquinho ali quem são os consumidores, como é que as pessoas estão consumindo, e a partir disso você levar o seu produto, ou levar o seu serviço. Né? Não necessariamente focar naquilo que é seu, não, isso aqui é meu. Assim, é um pensamento antigo, né? Você pensar, poxa, funciona há 20 anos, então eu acho que vai funcionar aí nos próximos 10. Mas, cara, hoje, se você não reinventa, se você não inova, se você não anda, você morre, basicamente, né? Exato, exato. Ou, né, eu adoro, na verdade eu concordo com você, mas tem um jeito de colocar isso talvez um pouquinho diferente, né? Tem uma frase do Ernest Hemingway que é gradually then suddenly, né? Tipo, então, porque as pessoas falam, pô, mas se você morre aí, não é o que está acontecendo, olha o valor das companhias incumbentes, etc, etc. Sim, então, mas a cada dia você está perdendo um pouquinho da sua vitalidade, a cada dia você está perdendo um pouquinho do seu interesse, cada dia. E um dia aquilo tudo rui, certo? Tipo, então é um pouco diferente de você morre, né? E por que eu trago isso? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas não estou vendo assim, sabe? Tipo, então, eu acho que como a construção de uma empresa, do sucesso de uma empresa, ou do final de uma empresa, é também gradually then suddenly, sabe? Tipo, então é essa inovação todo dia que um dia coloca você como uma empresa incumbente de centenas, dezenas de anos de vida numa empresa inovadora, ou não te coloca, sabe? E um dia, o caso do Kodak, ele é um caso tão clássico, mas eu acho que ele é tão estigmatizado que eu nem Sim. gosto muito dele, porque ele acaba ficando o estigma, mas eu tenho dois exemplos que eu acho que são muito provocadores, assim, né? Que é o Blockbuster e a Netflix. Eu não sei se você era muito menino, mas não sei se você se lembra que a Netflix começou mandando CD para casa das pessoas, não sei se DVD, não sei se você lembra disso. Cara, eu tenho quase Netflix. 40 anos, eu lembro. Então, você lembra disso? Então, né? E você fala, pô, e a Blockbuster alugava CD, certo? Tipo, Sim. olha só como gradually then suddenly uma pega e faz inovação todo dia, fala, meu, o DVD vai morrer, o DVD vai morrer. What if eu fizer direto? What if eu alugar direto? What if eu usar a internet? E pum, e virou a Netflix. E ao mesmo tempo ali as lojinhas todas da Blockbuster falando, não, isso não vai morrer, eu tenho meus pontos, são os melhores pontos nas cidades, papapá, papapá. E de repente, gradually, then suddenly, né, suddenly ela simplesmente acabou e fechou e não existe mais Blockbuster. Em alguns lugares do mundo elas vendem umas quinquilharias quaisquer, etc. Então, ou seja, né, tem que tomar muito cuidado com esses estigmas simplificadores, né, de que a frase que você disse, ela é totalmente real, mas se ela não for colocada num contexto, às vezes as pessoas sequer percebem, né, tipo, Exato. o que está acontecendo,
essa inovação do dia a dia, ela nem coloca a empresa num lugar inovador no dia seguinte, e essa não inovação também não quebra a empresa no dia seguinte, mas os dois estão construindo trajetórias que vão resultar nesse lugar aí que você falou. Exato, vão levar ali o produto certo. Exato. Excelente. Indo agora para a parte de startups, né? Desde quando que você começou a fundar a tua primeira empresa? Foi Ixi. em 80? Não, antes. Eu saí da faculdade e eu tive uma experiência como estagiário durante a faculdade. Eu saí da faculdade em 86, E, e aí eu tive uma experiência muito negativa no mundo corporativo, no qual eu andei circulando ao longo da minha trajetória. Então, não é que eu acho que o mundo corporativo é necessariamente negativo, mas eu tive uma experiência muito negativa, que aí eu descobri, antes de me formar, o que eu não queria fazer, pelo menos naquele momento, que era o mundo corporativo. E aí, a gente montou uma pequena empresinha de comunicação que não era uma startup, nesse termo nem existia na ocasião, não era utilizado. Mas essa foi a minha primeira iniciativa. E startup mesmo, no conceito talvez mais tecnológico da coisa, eu acabei fazendo uma só, mas foi muitos anos depois, apesar de ter feito várias iniciativas. E emendando uma pergunta, Renato, que você não fez, mas que eu já respondo, tipo, cara folgado aqui, mas... Manda bala, cara, vamos lá. Provavelmente eu faria, quem sabe. Quem sabe? Eu participei de um... O processo não aconteceu num podcast como esse, mas eu tive um momento de epifania num podcast como esse, do projeto Draft, onde eu me vi, em 2019, eu me entendi muito mais como uma pessoa criativa do que um empreendedor, né? E aí eu entendi minha lógica de que tem momentos do empreendedorismo que exigem muita criatividade, que é o início, que é quando você precisa pivotar, que é quando você precisa de momentos de inovação, não só de criação de produto, mas às vezes de modelo de negócio. Então, a minha criatividade não é uma criatividade publicitária exclusivamente, ela é uma criatividade no geral, e empreendedorismo tem muito disso, mas empreendedorismo também precisa de muitas outras coisas, sabe? Então, eu entendi que muitas dessas outras coisas, essa capacidade de resiliência infinita, de tocar todo dia a mesma coisa, levemente melhor que no dia anterior, não são características, não são as minhas melhores características. Minha melhor característica é pegar, que nem eu tô aqui anotando nossa conversa no iPad, pegar um iPad com folha em branco, assim, né, tipo, e falar, bom, pensa alguma coisa. Esse é o meu momento de prazer, certo? Então, empreendedorismo precisa disso, mas empreendedorismo precisa de muitas outras coisas. Então, em 2019, nesse podcast, eu falo um pouco da minha descoberta como uma pessoa criativa e não necessariamente como um empreendedor. E não por acaso, mas não foi a partir disso, foi um pouco antes, 2018, eu tinha começado um movimento que resultou na The Next Company, hoje com mais 3 sócios, que é eu ser investidor anjo, investidor do início dos momentos, onde eu me encontrei muito mais, onde o meu lado criativo do empreendedorismo se expressa nas horas certas, mas nas horas que não é isso que precisa, não sou eu que estou tocando, tem os empreendedores e empreendedoras tocando isso. Então, é muito interessante. E pegando um gancho nessa coisa, é tipo uma provocação que eu tenho feito para as pessoas, é que as pessoas se encontrem, palavra bonita, autoconhecimento, mas fica tudo muito sofisticado, mas tipo, se entenda, saque qual é a sua, sabe? Tipo, entenda. Eu demorei bastante tempo para fazer isso, mas foi muito bom e muito revelador e muito tranquilizador, e muito tenso também, mas muito tranquilizador depois ter passado por um processo de me sacar melhor. Eu lembro dessa entrevista do Draft, cheguei a ver, inclusive do nosso antigo papo, eu peguei ainda, inclusive, alguns insights lá da papel em branco, Eu né, lembro. da criação. Falamos bastante também sobre
desenvolvimento pessoal, né? A pessoa se sacar, né? Entender quem ela é ali no processo. Porque, assim, quando a gente pensa em empreendedorismo, né? O cara faz tudo, né? Ele tem que fazer tudo, tem que correr atrás de nota, tem que vender e tudo mais, mas conforme vai vindo o amadurecimento, né? E a oportunidade de você imergir naquilo que você de fato gosta, você consegue terceirizar ou você consegue delegar isso para outras pessoas, né? Acho que esse é um ponto crucial no crescimento ali do inicial da startup, né? Exato. Cara, muito legal. E depois veio a YouPix junto com a Bia, né? Um ponto de curiosidade, eu não sei, a Bia você conheceu no YouPix? Não, é uma longa história. A gente... Não precisa desenrolar, não. Só uma Não, curiosidade mesmo. não. São várias longas histórias, né? Mas não, a Bia trabalhou comigo, a gente trabalhou juntos antes, e depois, num momento que eu estava numa fase intermediária, sem negócio, sem emprego, e ela estava sem empresa, foi quando nós nos reaproximamos, até nos reaproximamos do ponto de vista de pessoas, aproximamos do ponto de vista de pessoas, na realidade. E aí, depois, ela veio trabalhar comigo, a gente continuou trabalhando junto, mas aí já juntos com pessoas também, num projeto que chamava Photosite, que era um projeto de fotografia. Então, fotografia profissional, fotografia artística. Então, era uma plataforma, tinha revista, site, evento, treinamento, etc. Era uma plataforma semelhante ao YouPix. E aí, em algum momento, a gente viu, ali foi um pouquinho uma coisa que a Bia vinha na revista Photosite, ela tinha um blog que ela falava da fotografia, um blog em papel, né? Ela imprimia uma coluna em papel, que a gente chamava de blog, que ela falava da fotografia digital, aqueles começos, daqueles primeiros Nokia com câmera e etc., da fotografia digital amadora e de todo mundo, na verdade, né? Da grande democratização da fotografia que acontece a partir do digital, né? E aí, num certo momento, a fotografia profissional ela deixa de ser uma indústria, né? É engraçado, né? Mas se olhar, você tinha Kodak, Fuji, você tinha outras companhias que eram Epson e HP, companhias que tinham na fotografia um business muito grande. E, de repente, com a digitalização do mundo, com os celulares, com câmera, etc., por um lado, a fotografia cresce para todo mundo, e, por outro lado, essa indústria, o nicho não fazia mais sentido, ela perde. A Kodak é a história que a gente conhece, e mesmo outras foram para lugares mais técnicos, e a fotografia perde esse espaço. E a gente tinha essa coluna, e um dia eu tive uma epifania. Eu falei, pô, acho que tem um lugar ali para a gente fazer. O YouPix nasceu com uma revistinha pocket desse tamanhinho, que a gente distribuía gratuita nos Mica. Não sei se existe esse Mica ainda, faz tempo que eu não vejo. Em bares, restaurantes, uns displayzinhos, tipo essa minha estante para revistinhas gratuitas, assim. Tudo começa por ali. E aí, como a Bia já estava fazendo esse blog, ela passa a liderar isso. Então, esse é o começo. Então, nasce como revista Pix. Depois a gente vê que o negócio do Photosite acaba não fazendo sentido, o nicho acabou, ficou muito pequeno e tal, apesar da fotografia continuar com um vício enorme, uma fotografia profissional, mas de um jeito muito diferente. É quando a gente vira a revista Pix para o YouPix e faz essa coisa multiplataforma também, com várias épocas, várias gerações, várias histórias aí, entendeu? Legal, muito bom. Eu acompanhei boa parte do YouPix também. A The Next Company foi criada exclusivamente para investimentos, né? Para fazer investimentos em startups, né? Isso. Empresas.
qual o grau de maturidade que você acha interessante uma startup venha procurar um investimento? É relativo, Olha, mas... eu tive um investidor aqui, que é meu amigo até hoje, aqui nos Estados Unidos, que foi meu investidor e que ele dizia: get the money when you can, not when you want. Né? Tipo, então, pega o dinheiro quando você pode, não quando você quer. Né? É uma frase sábia e uma frase... Então, eu acho que essa resposta é um enorme depende, Renato. Então, eu acho que você pode ter respostas mais estruturadas, de tipo, quando você já tem um desenho ou você já testou um MVP mínimo e você tem capacidade de escalar um pouquinho. Você pode ter histórias menos estruturadas, que é tipo, cara, tipo essa frase, pega quando você consegue. Você pode ter também, aí eu acho que também tem um pragmatismo, eu sou um pouquinho menos, sou mais velho e talvez um pouquinho menos professor nessas coisas todas, mas eu acho que a resposta correta é quando você achar que isso faz sentido e for possível, certo? Na minha visão. Tem gente que tem um investimento nosso que são uma empresa de sneakers em Singapura, brasileiros, mas que mudaram para Singapura, chama Cariúma. Os caras levantaram dinheiro, muito dinheiro, com PowerPoint. Caramba. E o PowerPoint era absolutamente maravilhoso e a execução da companhia é tão maravilhosa quanto o PowerPoint. E muita gente acreditou naquele PowerPoint, levantaram uma grana substancial e realmente grande, direto numa rodada já com não tinha fundos, mas tinha pessoas, mas com volume de dinheiro bem alto do PowerPoint, pré-operação. Eles tinham uma pesquisa, um levantamento enorme de tudo que eles queriam fazer, mas eles não tinham rodado nada, até porque uma empresa de sneakers é uma coisa de fabricação, e sim, eles não têm fábrica, eles terceirizam, mas mesmo assim, não é uma coisa simples que você faz, faz um MVP, etc. Não era bem assim. Então, e isso tá certo ou tá errado? Eu acho que no caso deles, eram gente experiente, funcionou, gente com track record na indústria, gente que conhecia o que estava fazendo. Então, diferentemente de, às vezes, alguma startup que está começando um negócio que os empreendedoras nunca atuaram com aquilo, onde é um produto tecnológico que dá para fazer um MVP. Então, nesse caso, fala, pô, se tiver a condição de fazer um MVP e tiver alguns números antes de levantar dinheiro, pode ser melhor, você pode ter uma situação melhor. E tem uma coisa que as pessoas esquecem, que eu acho que é, tipo, a vida real, né? A vida real, ela passa por um conjunto de situações, né? A situação dos empreendedores, situação de que tipo de força de trabalho eles precisam para fazer esse MVP, né? Que muitas vezes não tem outro jeito a não ser levantar algum dinheiro, sabe? Tipo, e às vezes tem muito jeito de esperar, e às vezes tem jeito de nunca levantar esse dinheiro. Né? E tá errado? Não. Acho que é um grande depende, que é uma resposta muito. Depende. Pô, Bob, É que... você deu toda essa volta para dizer que depende? Não, eu entendo bem, eu acompanho bastante o ciclo das startups, eu vejo que muitos investidores gostam de ver algo já capitalizando, né? Já viu um giro, já... beleza, está minimamente testado, funciona minimamente, então eu vou colocar uma grana aqui e o risco vai ser menor do que simplesmente ter o PPT e os dados. Tá? É que hoje em dia realmente está muito relativizado. Já conversei com Ventures Building que investem, assim, às vezes no projeto, né? Tendo o projeto, conhece a pessoa, conhece a índole e fazem investimentos, quanto pessoas que preferem algo um pouquinho mais estruturado, né? Sim, sim. E você tem a visão,
assim, você estando de fora, não sei qual que é o quanto você tem acompanhado o mercado americano, mas empreender no Brasil está mais fácil do que empreender nos Estados Unidos? Eu acho que essa pergunta, eu acho que ela não tem resposta, Renato. Eu acho que Há pontos positivos e pontos negativos aí para são tantos contextos diferentes, né? A situação é tão diferente que eu acho que a resposta é 1 milhão de respostas, mas talvez eu te comentaria o seguinte: eu acho que empreender no Brasil está cada vez mais possível, não é fácil, mas cada vez mais possível, cada vez mais acessível, cada vez mais faz sentido, certo? Quando você pensa, né, uma coisa que você fala, puxa, mas aqui eu estou nos Estados Unidos agora, né? Aqui tem recursos, tem investidor, tem mercado enorme, etc, etc. As pessoas costumam esquecer que aqui tem uma competição enorme, que tem, né, para cada empreendedor tem mais não sei quantos milhares de empreendedores mais preparados, prontos, com outras ideias, certo? Tipo, e o mercado brasileiro é um mercado que talvez tenha, não sei se mais, mas a quantidade de problemas que a gente tem para serem resolvidos por startups é absurda, certo? Então, eu estou vivendo aqui há 2 meses nos Estados Unidos e eu tive que ir na Sabesp daqui, eu tive que mandar um fax já para fax, né? Tipo, fax que tipo, então existem umas empresas na internet que mandam fax do computador aqui, né? Eu descobri isso. Eu tive que fazer muitas ligações para resolver algumas coisas burocráticas aqui da minha chegada nos Estados Unidos, que você fala, nossa, então também tem um conjunto de oportunidades e problemas aqui para serem resolvidos pelas startups? Tem, mas o Brasil, como um país menos desenvolvido, tem mais problema, certo? E isso, na verdade, a grande resposta. Tem mais oportunidade, certo? Aqui está tudo muito mais feito. No Brasil tem muito mais coisa por fazer. Tem muito mais campo ali para solucionar. Por outro lado, né, é óbvio que o Brasil, acho que a gente não pode esquecer nunca disso numa fala como essa, mas senão a gente fica falando para um grupinho restrito, mas para uma galerinha, mas o Brasil é um país com muita exclusão, com muita gente fora de tudo, certo? Se a gente considerar o Brasil como um todo, putz, essa exclusão gera uma resposta que talvez muitas coisas sejam melhores aqui, não perfeitas aqui, mas melhores aqui. Quando você fala de um universo de empreendedorismo, um pouquinho um nicho mais fechado, talvez com quem tem boa formação, bom network, que circula em ambientes acadêmicos interessantes, etc., no Brasil, mas que é uma elite, certo? É muito menos gente do que aqui, certo? Muito menos. Mas talvez a resposta seja para esta elite, num país repleto de problema, talvez seja mais fácil empreender no Brasil do que empreender aqui nos Estados Unidos. Porque aqui essa elite é maior, quer dizer, existe uma elite também, mas é muito maior e a competição é muito maior. E as oportunidades estão mais resolvidas. Talvez a grande diferença daqui para o Brasil é que aqui tudo se pensa global e no Brasil tudo se pensa Brasil. Tudo se pensa Brasil, de fato. Temos uma língua que ninguém fala, temos uma cultura que a gente acha que é única e que é mesmo, mas é menos única, a gente se acha muito diferente, né? Esse domingo foi a primeira vez, a gente está 2 meses aqui, primeira vez que faltou luz aqui. Levou 20 minutos só, mas a gente nunca tinha tido essa experiência de faltar luz aqui, até porque tudo da casa tem eletricidade. Você falou, nossa, agora Voltou às cavernas. Portão da garagem não abre, o café da manhã, a Bia estava fazendo um café da manhã, agora não tem torradeira, não tem o forno, não tem micro, não tem nada. Sabe? Então,
Mas a gente também, como nunca tinha vivido isso, eu fui aqui na frente para saber se éramos nós, né, sabe? Tipo, sei lá, será que eu não paguei a conta? Alguma coisa assim, né? Aí eu fui ali na frente, tinha um outro vizinho aqui na frente, a gente morava numa rua, e aí ele falou, out of power there? E eu falei, sim. Também tava sem energia. Aí eu voltei para dentro e falei, Bia, tipo, é porque ela tinha brincado, não sei, se fosse no Brasil, já estava todo mundo na rua para ver o que aconteceu com a falta de energia. Aí eu fui na rua, quando eu voltei, eu falei, Bia, tipo, os seres humanos não são tão diferentes assim, sabe? É verdade, é verdade. Tinha um vizinho ali na rua que ele queria confirmar se não era só com ele também. Ele também deve ter pensado, será que eu não paguei a conta? De fato. Então, obviamente, em São Paulo ou na Ilha Bela, que nós passamos os últimos 2 anos antes de vir para cá, na pandemia, faltava luz praticamente toda semana, ou às vezes 2 vezes por semana, certo? Não longos períodos, mas faltava. Aqui nesses 2 meses foi a primeira vez e parece que é uma raridade, porque deu pau em um monte de coisa, tem um sistema de entregas aqui super legal, uma salinha que você vai lá, você tem um app, o app te avisa, chegou uma entrega para você, você vai lá, aperta um botão, ele abre o locker, puf, o teu pacote está ali dentro. Super legal. Eu trabalhei, é legal, eu trabalhei em uma empresa aqui que estava oferecendo os lockers aqui do Brasil. Isso, É legal. Só que com essa falta de luz ali, domingo, tinha um monte de reclamação que o locker parou de funcionar, perdeu os registros da entrega, não sei o quê. Ou seja, porque teoricamente falta muito pouca luz aqui, certo? Tipo, no Brasil já tem algum sisteminha que já foi feito que fala, 2 vezes por semana vai faltar luz. Então já faz um locker que rebuta sozinho, que ele não perde nada, porque não sei o quê. Aqui talvez tenham esquecido de pensar nisso, porque teoricamente nunca falta luz, né? Você acha que o empreendedor brasileiro ele precisa pensar de forma global, mais de forma global, assim como os Estados Unidos pensam, ou os americanos pensam, ou nós estamos numa dosagem relativamente boa? Eu acho que a resposta depende de qual tipo de negócio, mas eu acho que muitas vezes sim, eu acho que é uma oportunidade desperdiçada. Tem coisas que são coisas que estão resolvendo problemas bem locais mesmo, e aí a resposta é não. Sim. Mas tem coisas que poderiam sim resolver problemas globais. E independente de você atuar do Brasil para ser global, mas você ter um mindset mais global. Eu acho que isso é interessante, porque eu acho que o over local te deixa, às vezes, mais restrito, um pensamento muito muito limitado, e de repente vem coisas que você não tem a menor ideia, que um concorrente global chega no país e arrasa quarteirão muito rápido, sabe? E eu acho que tem um lugar, assim, que eu acho que a gente, obviamente, não pode esquecer que não temos uma estrutura de capital, que não temos uma noção de que somos um país com capacidade e capacidade tecnológica ou capacidade de investimento. Mas no fundo, quando você pega iniciativas, eu trabalho numa empresa CIT, que é uma empresa global, nascida no Brasil. Hoje nós estamos no mundo inteiro, a gente é maior fora do Brasil do que dentro do Brasil. Então, e você vê um conjunto de outras iniciativas de companhias fazendo isso, que a gente é muito bom. O brasileiro é muito bom, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito bom para empreender, porque empreendedorismo é uma montanha-russa de incertezas. O brasileiro vive uma montanha-russa de incertezas na vida, sabe? Então a gente é bom nisso, a gente tem uma capacidade criativa absurda, a gente tem uma capacidade de adaptabilidade altíssima. Sim, tem potencial, né? Tem muito potencial. Não estou falando só dos empreendedores, estou falando do geral, do brasileiro em geral, por conta do que a gente é como país, né? Então, eu acho que sim. Não acho que é uma coisa que todo mundo tem que fazer, mas eu acho que sim tem uma oportunidade enorme com esse mindset mais global, não necessariamente com atuação global. Tem um amigo meu que trabalhou comigo ali durante alguns anos, ele acabou indo para a Alemanha, justamente pelo mindset brasileiro, né? Pensa fora da caixa. O que para nós aqui seria uma adaptação, vulgo gambiarra, né?
Para eles, é pensar fora da caixa. Né? As pessoas Sim. têm uma visão diferente. Então, Sim. ele cria soluções criativas lá fora. Ele foi para a Alemanha, tá lá até hoje, e se deu muito bem justamente por isso. Né? Pensar de maneira diferente. Exato, exato. E provavelmente é alguém que superou essa coisa se é gambiarra, se é jeitinho brasileiro, certo? Tipo, esses É a são solução. obviamente que existe gambiarra, e gambiarra né? Tipo, não estou falando de gato na TV a cabo, plugar no fio ali. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de muitas das coisas que a gente chama de gambiarra ou de jeitinho brasileiro. Essas expressões são muito depreciativas para coisas muito legais, certo? Não todas. Existe gambiarra mesmo, mas gambiarra mesmo é rolo, é coisa esquisita. Agora, uma solução criativa, um jeitinho criativo, e o jeito brasileiro, que não é o jeitinho brasileiro, mas o jeito brasileiro de ser mais tranquilo, mais criativo, mais easygoing, ele é muito interessante. Só que se a gente chamar isso de jeitinho brasileiro e ficar com nojinho disso, a gente fica num lugar muito ruim, tá? Tipo, muito envergonhado. Se a gente chamar isso de criatividade, adaptability, adaptability, olha que bonito. O brasileiro é um povo que tem muito high adaptability. Aí você fala, nossa, adaptability, creativity. Você fala, nossa, em inglês, Bob, fica bem bonito, né? Pois é. Então, quando a gente às vezes não se vê assim, né? E quando a gente se vê assim, a gente percebe que a gente tem uma capacidade muito interessante no mundo do empreendedorismo que nós estamos falando aqui, porque o mundo do empreendedorismo precisa muito dessa coisa de criatividade, precisa muito de adaptabilidade, precisa de disciplina, precisa de método. Mas também tem esse mito de que a gente nunca tem. Não é verdade, sabe? Tem uns mitos brasileiros que, sabe, tipo, não tem método. Não. Tem todos os tipos de brasileiro, como tem todos os tipos de pessoas em todos os lugares do mundo, sabe? Tem brasileiros que são explosivamente criativos e tem brasileiros que são especialmente metódicos. Então, disciplina, método. Então, a CIT é uma empresa feita de engenheiros que tem método, que tem processo, que tem rigor. A gente cresceu no mundo inteiro com rigor e eu chego na CIT há 3 anos atrás para dar uma incrementadinha na criatividade, mas porque tem método pra caramba, ou seja, então, método e disciplina. Então, acho que o brasileiro tem muitos mitos sobre si próprio, muitos mitos bacanas e positivos, mas muitos negativos e muitos complexos de vira-lata que não ajudam em absolutamente nada. Então, acho que talvez respondendo a tua pergunta anterior, mas até linkando um pouquinho, então, talvez o mais importante seja não ficar nesse lugar de Brasil brasileiro. Independente se você atua ou não atua em outros mercados, mas acho que talvez seja isso o mais importante, certo? Tipo, não ficar fechado nesse lugar, nesse mindset de Brasil brasileiro. Né? 2 perguntas, um levantamento e uma pergunta. Eu conheço a CIT desde 2011, né? Desde quando eles começaram a trabalhar ali no CMMI para internacionalização, eles buscaram algo. E minha esposa começou a trabalhar em 2011, está até hoje lá. E é interessante que eles têm bastante métodos, né? Formas, né? O formato foi amadurecendo bastante. Tá? Tenho contatos com pessoas lá que trabalham com coach também, com o Marlon, o pessoal lá que manda muito bem também. Então, eles conseguiram criar uma estrutura organizacional sem minar a criatividade dos colaboradores. Sim. Tá? Que essa é uma visão bem interessante mesmo para aqueles que estão empreendendo, que estão criando uma robustez, né, na sua empresa. Né? Você tem essa parte metodológica, sim, só que não necessariamente ficar preso a um framework, por exemplo. A gente não pode sair disso, porque saímos desse formato, a gente vai ter problemas. Vai dar problema. Na verdade, não. Existe todo um equilíbrio para esse ecossistema funcionar de maneira criativa. Sim. Bom, Bob, uma última pergunta que eu queria fazer para você é, de tudo aquilo que nós conversamos, que nós falamos aqui, né, eu sei que teve bastante insights para aqueles que estão começando a empreender, que estão com a startup. Eu queria ver de você
quais são as principais dicas que você dá para aquele que está empreendendo, aquele que está começando agora? Tá, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que... deixa eu pensar um pouquinho, mas eu gosto de ser um provocador e eu acho que talvez a dica mais importante que eu pudesse dar nesse momento é faça para você mesmo ou mesma a pergunta de por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Certo? Que vai resultar num conjunto de respostas e que eu acho que o convite é para que essa pessoa faça de uma maneira verdadeira, profunda e séria para si próprio. Às vezes dou uma dica. Vai no espelho, olha na sua cara e faz essa pergunta para você mesmo. A gente não consegue mentir para a gente mesmo por muito tempo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam saber quando estão começando é o que elas estão querendo fazer. Qual é essa jornada? Por que elas estão lá? E elas vão descobrir que tem coisas muito loucas, assim, que são coisas que não tem nada a ver com o empreendedorismo, podem às vezes ter a ver com o empreendedorismo em si. Eu quero criar um novo produto, eu quero ficar rico, eu quero disruptar uma indústria, mas ela vai descobrir às vezes que tem coisas bem mais profundas, do tipo, eu quero provar para o mundo que eu sou bom, quero provar propósito às vezes, mas às vezes eu preciso provar para o meu pai que eu sou capaz, eu preciso me expressar. O empreendedorismo às vezes é uma maneira de expressão das pessoas. Propósito também, mas eu acho que também entender, tipo, o que é o propósito e com uma dose mais alta de verdade, de crueldade, que eu chamo, no sentido de que eu me pergunte, eu quero mudar o mundo. Que mundo? Para quê? Quais os preços que eu estou disposto a pagar? Quais os privilégios que eu estou disposto a abrir mão? Porque aí você vai perceber que às vezes fala, não, na verdade você não quer mudar o mundo, você quer mudar o teu mundo, sabe? Tipo, né? E aí eu acho que talvez se a gente possa falar, resumiria essa minha fala aqui num... Faça uma conversa profunda e sincera com você mesmo ou mesma, dos porquês você está entrando nessa jornada, e faça isso com uma certa constância de tempos em tempos. Por que tudo isso? Porque eu acho que quanto melhor e mais profunda for essa resposta, ou mesmo quanto mais superficial ela for por um tempo, eu só quero empreender porque eu quero ir na onda, tenho um monte de amigo empreendendo, eu quero empreender. 6 meses depois, você vai ter ralado um pouco e você vai falar, putz, que onda é essa que eu me enfiei, certo? E aí você refaz a pergunta para você mesmo e diz, putz, me enfiei numa onda, mas por que eu me enfiei? Se eu ainda estou aqui, ou eu saio, ou não, eu quero continuar. Mas agora, por que eu quero continuar? Porque agora eu gostei do negócio, porque eu peguei vontade, ou porque eu quero dar certo, ou porque eu quero ficar rico, ou porque eu quero disruptar uma indústria, ou porque eu quero ser bem sucedido, ou porque eu quero sucesso para o meu ego. Seja a resposta que for, e ela não precisa ser dita para ninguém, ela tem que ser dita para você próprio ou própria. Eu tenho experiência vivida de que isso vai te deixar empreendedor ou empreendedora num lugar muito melhor. E todas as outras perguntas, a partir desta respondida melhor, não precisa ser perfeita. Às vezes fala, não sei. Tá bom, sinceramente não sabe? Não sabe. Então pergunta de novo daqui a um tempo, sabe, para você mesmo, por que e agora, você sabe? 6 meses depois, você tá ralando aqui, você descobriu um pouco do por que você tá nessa jornada? Então, eu acho que quanto mais as pessoas fizerem essa pergunta para si próprias, mais chance de sucesso ou de sair antes de uma grande roubada vão acontecer. Empreendedorismo, estatisticamente, é uma grande roubada. Estatisticamente falando, é uma grande roubada, certo? O sucesso é muito improvável. Então, é mais improvável do que numa carreira executiva, por exemplo, certo? Então, o risco é muito maior.
Os desafios de dar ruim são muito maiores. Então, quanto mais a pessoa se conhecer, se sacar e sacar por que ela está entrando nessa jornada, maiores as chances de dar certo ou da pessoa parar esse troço antes de dar errado, exatamente. Certo? Mudar o rumo da vida. Então, eu acho que para mim, essa é a coisa mais importante para quem está começando. É muito menos sobre faz isso primeiro, levanta dinheiro, faz MVP. Tipo, acho que tudo isso aí é uma grande coisa que você aprende na internet. Vai lá na internet e vê como as pessoas fazem, decide do teu jeito. Mas essa coisa mais profunda, porque esse fracasso, esse não sucesso do empreendedorismo, ele destrói gente de um jeito absurdo, assim. Absurdo. Gente que nunca mais consegue ser nada, nunca mais consegue se enquadrar em nada, gruda em si um fracasso. E estatisticamente, a maior chance é desse fracasso, não é de sucesso, certo? Então isso, quanto mais você se sacar, quanto mais você saber por que você está nisso, maior a chance de seu sucesso, ou maior a chance de você parar antes e não se enfiar numa coisa que não é para você. Perfeito. Bom, pessoal, conversei com o Bob Wollheim. Bob, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação, pelos teus insights, provocações. Cara, foi muito produtivo aí ter esse papo aí na Crowd Talks contigo, cara. Valeu mesmo. Obrigado você, sempre uma honra à tua disposição. Okay, tranquilo. Gabriel, infelizmente, caiu no meio do caminho, tá? Mas acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo de A transformação digital não chegou lá no Gabriel. Excelente. Ela chegou, mas ela desligou hoje. Beleza, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.